Esse é o erro silencioso que faz traders quebrarem no mercado. Você, quando você entra no mercado, você pensa que você precisa de um time frame menor para você ter mais emoção. Porque quando um trader iniciante entra no mercado, ele não pensa em gestão de risco, ele não pensa em olhar uma operação, organizar e esperar aparecer o seu setup. O que ele pensa é o seguinte: ele tem que entrar, ele tem que ter emoção, ele tem que fazer mais de 10 trades por dia, mais de 20 trades por dia. Eu já ouvi falar de gente que faz mais de 100 trades por dia. E esse é o principal motivo que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro com trading. Porque pensa comigo, o nosso mercado que a gente opera é cripto. Cripto é muito volátil. Como que você quer fazer 10 operações por dia, 20 operações por dia e quer ter uma taxa de acerto boa? Pensa comigo. Um trader que faz de 10 a 50 operações por dia, pode ter certeza que ele está operando em tempo gráfico de 5 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, até de segundos, já ouvi falar já. E qual que é a probabilidade de um trader que opera no M1 em cripto conseguir ter uma boa, vamos pegar assim, uma boa renda por mês? Meu amigo, criptomoedas é o mercado mais volátil que existe no mercado financeiro. Criptomoeda sobe em 20%, 30% em questão de minutos, em questão de horas, enquanto outros mercados isso é por semanas, é por meses. Então não tem como você querer ser consistente e você querer ganhar dinheiro com trading em cripto querendo operar gráficos menores. Eu passei por isso por quase 2 anos. Um ano, acho que foi um ano mais ou menos, que eu fiquei operando em M5, em M3, em M1. E o que acontecia? Eu não tinha perdas devastadoras, porque eu sempre tive muita certeza que o meu gerenciamento de risco era a minha arma mais importante que eu tinha no trading. Então qual que era a minha estratégia? Eu não fazia setup diferente, eu entrava no meu setup mesmo. Só que o que acontecia? A questão era o seguinte: quando eu entrava no M1, que eu já operei no M1, pensa comigo, acontece uma estrutura no M1, um pullback. Esse pullback pode ser puro ruído, porque são muitos candles que são formados por uma quantidade. Pega aí 5 minutos. Se você for operar em gráfico de 1 minuto, em 5 minutos você tem 5 candles em 5 minutos. Agora, quando você sobe aí pro gráfico de 1 hora, pro gráfico de 4 horas, não tem como querer comparar um pullback, um rompimento em um gráfico de 1 hora, querer comparar com um rompimento em um gráfico menor e falar que o gráfico menor, por ter mais oportunidade, é mais assertivo. Não tem sentido, porque fala comigo, pensa comigo, como que um pullback que você fala que no M5 é um pullback válido pode ser mais assertivo do que um pullback em um candle de 1 hora, em um candle de 4 horas? Eu não estou falando para vocês operarem em gráfico semanal, até porque eu acho que isso seria jamais quando você compra e segura a posição por várias semanas. Isso não é o que eu faço. O meu modo de operar é o seguinte, até porque eu nunca chamo assim de day trade, nem de swing trade, eu chamo de trading, sempre chamei de trading. Porque eu entro numa hora, se fechou no dia, beleza, é day trade, mas geralmente não fecha no dia, geralmente vai fechar no próximo dia, não dura mais, com a minha experiência, não dura mais assim que 2, 3, 4 dias, não, muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas não é o que acontece. Quando você entra em uma operação sabendo que pode fechar no outro dia, pode fechar daqui 2 dias, você fica mais tranquilo e isso diminui muito a sua ansiedade. Porque um dos maiores problemas que um trader pode ter no mercado é a ansiedade, é o overtrading. Porque o que acontece? Ele vai tomar um stop em questão de minutos e ele não vai aceitar esse stop. Ele vai querer recuperar esse dinheiro, e quando é uma operação que demora mais tempo para ser concluída, ou bater no gain ou bater no stop, você entende que, como você está mais tempo em uma operação, a ansiedade diminui.
Essa operação dificilmente vai bater o stop e o gain em coisa de minutos, entendeu? Dificilmente. E isso evita o overtrading. Isso evita você querer operar demais. Geralmente eu deixo as ordens lá e saio do computador, coloco stop, coloco gain. Lógico, de vez em quando eu olho para ver como está o mercado. Mas, cara, um dos maiores benefícios do trading, me escuta aqui, um dos maiores benefícios do trading é a sua liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica, mas isso aí é outra coisa. Mas um dos maiores é a liberdade de tempo. Qual que é o sentido de você ficar operando trading para ficar o dia inteiro louco olhando para um gráfico? Não tem sentido nenhum, isso aí é um trabalho. É um trabalho de 8 horas, até 12 horas por dia. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente procura no mercado. A gente procura ter uma estratégia que tem vantagem estatística e conseguir extrair o máximo dinheiro possível no mínimo de tempo possível. Porque a gente não quer ficar o dia inteiro, o dia inteiro olhando para gráfico. Isso te gera ansiedade, isso te gera insônia, você não vai conseguir dormir porque vai ficar pensando em gráfico. Sabe o que eu faço hoje? Eu coloco minhas ordens lá, vou dormir, cara. Quando você opera em gráficos maiores, e vamos supor assim, no M30 já tá um pouco mais tranquilo, entendeu? Você fala assim, nossa, mas H1 é muito demorado. No M30 então, quer operar mais rápido, não abaixa de M30 não. Muitos falam do M15, mas assim, eu acho que pra mim o time frame mais o mínimo ali, o mínimo viável para você conseguir ter uma estrutura clara, uma estrutura mais segura, para mim é o H1, 1 hora. Só que se você quer ser mais rápido, vai então para o 30 minutos. Só que não desce disso não. Ainda mais em criptomoeda. Porque em outros mercados, Forex, B3, isso pode dar certo. Conheço gente, conheço amigos que operam no M5, operam Forex e dá certo, ganham dinheiro. Só que criptomoeda é muito mais volátil. Não tem como você querer ganhar dinheiro com cripto operando no M1, operando segundo. Isso é loucura, é loucura. Cada hora lá forma uma estrutura. Tá em alta, passa 2 minutos, já tá em baixa. Faz um rompimento, violino lá em cima e desce e te estopa. Isso é pedir para perder dinheiro. Isso eu falo para os meus alunos. É uma máquina de moer dinheiro. Você querer operar criptomoeda em gráficos menores. E eu falo isso por experiência própria. Passei muito tempo em gráficos de M5, principalmente o M5, gostava muito do M5. E eu percebi que era muito difícil você conseguir manter uma taxa de acerto boa. Porque, fala comigo, pensa comigo, em um gráfico que de 5 em 5 minutos aparece um candle lá, aí muitos vão falar, mas o gráfico de 5 minutos tem a mesma. Sim, o gráfico de 5 minutos, se eu pegar o de 15 e o de 1 hora, tudo tem uma mesma direção. Vamos supor assim, que é só um zoom, é um zoom a mais ou a menos. Concordo com você. Gráfico é como se fosse um zoom, que você pega o gráfico de 1 hora e dá um zoom e chega no de 5 minutos. Só que qual que é a diferença? Você não tem como querer comparar uma estrutura de um gráfico de 1 hora, de 4 horas, com uma estrutura com um pullback de um gráfico de 5 minutos. Porque em 5 minutos tem várias repetições de pullback e de estrutura. E no de 15 minutos, no de 30 minutos, pega aí 15 minutos já, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário. Para você conseguir fazer um pullback lá, para o mercado conseguir fazer um pullback lá, é muito mais difícil, leva muito mais tempo e leva muito mais força. Então essa é a questão. E o que eu sempre falo, iniciante não tem que focar em tempo gráfico pequeno, porque a questão é o seguinte, você está começando no mercado, você não pode querer operar já em 5 minutos, em 3 minutos. Quando você opera um tempo gráfico maior, você consegue ter mais tempo para pensar, e isso faz muita diferença, porque um trader que está começando agora, ele não tem experiência. Como que ele vai querer tomar uma decisão a cada 5 minutos, a cada 3 minutos? E isso acaba com a sua conta, isso detona a sua estratégia. A sua estratégia pode ser assertiva, o seu setup pode ser bom, o seu gerenciamento pode ser bom. Só que se você opera em gráfico muito curto, é muito mais difícil de você conseguir atingir a consistência.
Então eu espero que isso tenha ajudado vocês. Isso mudou quando eu descobri, quando eu percebi. Eu só descobri depois de muito tempo que eu fiquei batendo a cabeça em gráficos menores, achando que eu teria mais oportunidades, e depois eu percebi que era só uma perda de tempo e um verdadeiro desgaste emocional. Então eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. Coloca aqui nos comentários, segue aí o perfil, é muito importante, e até o próximo vídeo.